Como a gente vem anunciando desde o início da semana aí, para estar conosco aqui, a Adriana, ela que é da Auto Trader, essa revenda de carros que você conhece aqui em Charqueadas. Se não conhece, tem que conhecer, tá, gente? A Auto Trader, né? Eu sempre digo, né? O carro dos seus sonhos pode estar lá na Auto Trader. Adriana, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, prazer te receber na rádio, né? Desde já agradecendo essa parceria da Auto Trader com a Carboneus, essa parceria que a gente preza muito, né? E a gente gosta muito sempre de anunciar a Auto Trader aqui, porque a gente sabe que é um produto de qualidade e a gente assina embaixo. Muito obrigado pelo convite. Vocês já são de casa, né? Obrigado. Lá vocês te aguardam agora também, como a gente já Sim. combinou. Mas já tivemos visitas desde a nossa inauguração. A gente tem uma parceria muito boa. A Autotrader, ela é... Sim, a Autotrader, por que ele é uma Autotrader agência? Porque a gente vende carro, mas a gente sempre procura o carro ideal primeiro para a pessoa. Sim. Primeiro financeiramente, né? E depois que tu tem um financeiro tranquilo, a gente tem a parte emocional também, né? Então, a primeira coisa é achar o carro certo para a pessoa. Quem vai lá e notou que a gente investe numa estrutura não apenas para carro, né? É uma estrutura onde a gente consegue receber o cliente com tempo para ficar confortável. Sim. E poder conversar, né? A gente brinca, tem cliente que vai lá tomar um café, a gente fica horas conversando, porque a ideia é essa mesma, é entender a necessidade da pessoa, Sim. entender a necessidade da família, o uso do carro, tudo mais, para achar o carro correto. Muitas vezes o cliente chega lá e eu não tenho o carro do cliente, né? Agora, teve uma cliente mês passado que eu levei 20 e poucos dias para conseguir o carro certo para ela. Sim. Ela chegou lá para olhar 2 carros nossos e a gente começou a conversar e a gente descobriu que seria uma compra matematicamente que dali mais um tempo ela já iria trocar e tudo mais, e a gente procurou esse carro para ela até que ela ficasse satisfeita. Ela tá bem feliz com a compra, mas a gente fez esse trabalho. Então, o que a gente sempre diz, o cliente às vezes não quer incomodar, não quero ficar muito tempo. Eu sempre digo, eu digo, a estrutura é feita para isso. A gente tem hoje, da nossa loja ali, vamos dizer, uns 30% para receber a pessoa. Então, não é reservada só para o carro, né? Então, pelo menos hoje, 30% da nossa empresa ali é para receber pessoas, para atender, para que a pessoa fique confortável, para que ela vá conversar mais de uma vez, para a gente achar o carro, para ir com a família, né? Porque muitas das vezes hoje a pessoa não compra o carro sozinha, né? A maior parte das vezes a decisão é familiar e questão de horário também. Então, hoje a gente tem um horário bem flexível. A maior parte das nossas vendas é fora do horário comercial. Os atendimentos online normalmente é horário comercial. Sim. Mas o atendimento presencial, normalmente os clientes fecham a venda ou no horário do meio-dia, próximo ao horário do meio-dia, ou após as 6h30. Então, é bem comum. Fecham que horas? Nossa loja ela é das 8h30 às 8h30, sem fechar o meio-dia. Legal. Né? No inverno, o que a gente está fazendo? É meio frio ali e tal, então lá para umas 6h30, 7 horas a gente fecha a porta ali. Sim. E os clientes nos avisam quando vão ir ali, porque a gente continua com a loja aberta. Sim. Mas, por exemplo, essa semana a gente fez 2 entregas após o horário. Uma das entregas, os clientes chegaram ali, a gente conversou e tudo mais, já havia conversado com o cliente há 2 dias, íamos conversando, ele conseguiu chegar ali na loja pertinho de umas 7, a gente concluiu toda a venda. Perto de umas 10 horas ele saiu ali da loja. Então, sim, a gente está bem acostumado ali. Tem clientes que saem dali quase mais até de 11 horas da noite. Sim. A gente faz todo o processo, né? Isso de segunda a sábado. No domingo, nós estávamos abrindo antes das 10 às 15, mas o pessoal vai mais na loja à tarde. Então, é novidade aqui na região, a gente não tem essa cultura, né, de comprar um carro domingo. Isso é mais na capital ali. Então, é cultural e a gente começou a notar que no domingo a gente já fez algumas vendas já no fim do domingo. Então,
A gente está num teste ali de horário, mas a princípio, a gente está abrindo às 15, tá? Sim. Às 15 e tá ficando até às 19. E é normalmente o horário que o pessoal consegue ir na loja ali, inclusive, finalizar a compra, né? Porque consegue ir com a família e tudo mais, é mais tranquilo para essa conversa do que é importante, Sim. o que não é, né? E no caso, tipo assim, eu preciso de um carro, e aí eu tenho um orçamento X, Isso. e aí eu não preciso esquentar a cabeça tentando adivinhar que carro eu vou conseguir. Eu simplesmente vou lá, falo com vocês, Isso. e aí vocês vão traçar um perfil, Isso. Exatamente. e aí tu vai chegar e vai me dizer, não, o carro ideal para ti agora é o veículo marca tal, modelo tal, né? Exatamente. O que acontece? Tem clientes que chegam com a ideia de um carro fixo porque alguma outra pessoa teve, aquele carro nunca deu problema, indicação. Sim. Mas a gente sempre tenta entender qual é o uso da pessoa, tá? Com o tempo, o que a gente começou a notar, assim? Tem muito cliente que chegava falando mal até de outras revendas, que o carro não era bom e tudo mais, e muitas vezes eu ia avaliar o carro da pessoa e o carro era bom. Né? O carro era um carro bom, às vezes até um carro vendável. Sim. Mas ele não se encaixava para aquela pessoa, né? Para a família da pessoa. Por exemplo, chegou uma cliente ali, ela tinha 3 meses, ela tinha comprado esse carro, e ela me disse, não gostei do carro, me arrependi, me disseram que eu não podia perder o carro, tudo me explicou, eu fui olhar o carro, e aí eu disse, não, mas teu carro é um carro bom. Só que para ela não serve, porque ela precisa de espaço, ela pegou um carro hatch extremamente popular, ano bom, 1.0. Ela precisa de um carro com muito espaço, um carro alto, porque ela gosta, ela tem um sítio, então ela precisa, né, de espaço ali, altura, e aí ela leva as coisas para o sítio, então ela precisa de porta-malas, aí tem os netos, que ela carrega, então assim, aquele carro, para ela não serviu. Sim. O que acontece? Em 3 meses, tu vai perder dinheiro. É um carro para ir no mercado fazer as compras, não para ir pro sítio. Exatamente. Então, assim, para muitas pessoas, ali, muitas clientes, aquele carro serviria, porque é extremamente econômico, para uso dentro da cidade. Era um carro maravilhoso e, de fato, o carro estava muito bom. Mas, para ela estava extremamente insatisfeita com uma compra, que o carro não era ruim. Sim. Sabe? Ela só não comprou o carro certo para aquele uso dela ali. Então, por que a gente sempre tenta entender, e eu vou dizer assim, a gente até tem feito bastante vídeo sobre isso, que a gente não está acostumado a ser perguntado com essa pergunta, tipo, para que serve o teu carro? Que muitos clientes não querem nos responder, ou, não, tem ou não tem? Às vezes eles mandam assim, tem um carro de valor tal? Aí a gente tenta entender. Eu tenho 40 mil, quero comprar um carro de 40 mil. Só que assim, tem muito carro de 40 mil, né? Aí, primeiro que às vezes eu tenho que entender até como é que é o método de pagamento. Porque se essa pessoa não vai comprar esse carro à vista e ela vai comprar financiado, até isso muda. Às vezes, pelo valor de parcela, o valor de entrada, dependendo do ano de carro e da necessidade, muda, ela compra, às vezes vale mais a pena. Já teve cliente que chegou para comprar um carro de um valor X, e com o consumo que ele tinha, a gente fez cálculo do consumo, do uso dele, ele comprou um carro do dobro do valor. Por quê? Porque o ano do carro ficou melhor, o financiamento, porque a gente conseguiu incluir um seguro total no financiamento. Olha aí. Exato. E o cálculo de combustível que ele tinha usando o carro atual dele com o carro mais novo que ele ia comprar, deu uma diferença muito grande. Então, a gente precisa dessa conversa. E a gente não está acostumado a isso. Eu digo geral, assim, a gente faz atendimento online diário de muitas pessoas e a gente não está acostumado. As pessoas chegam a ficar bravas quando a gente pergunta, tá, mas olha só, qual é o teu uso do carro? É à vista? É financiado? Elas ficam, tá, mas tu tem ou não tem um carro do valor tal? É a ânsia, né? Já ter o carro na mão de uma vez. Exatamente. E com isso, a gente nota que a questão do golpe, as pessoas caem muito em golpe de veículo por isso. Por querer o excesso de facilidade, sabe? Então, que é aquilo de imediato. E aí, aquilo ali, a pessoa já responde
porque já para não perder a venda, já sai respondendo, e quando vê, a pessoa às vezes cai em golpe muitas vezes por causa disso, né? Porque ela não quer entender a situação do todo. Então, a gente tenta sempre entender, tem perguntas ali inicial, antes mesmo, às vezes, de saber o valor. O uso do carro, se tem mais de um carro na família, porque às vezes é o segundo carro, né? Então, qual outro carro que tem na família, se viaja muito, se não viaja. Então, tem uma infinidade de perguntas antes de definir o carro, assim. Sim. Dificilmente a gente não tem um carro que não se encaixe. É muito difícil, né? Mas acontece em seguida de a gente não ter e a gente vir buscar esse carro para o cliente ou de algum cliente que já chegou ali e já conversou com a gente que quer vender o seu carro, né? Então, porque a gente trabalha bastante com a consignação também, então a gente sempre consegue encontrar algo quando o cliente está... Que a gente tem que mudar isso, a gente tem que estar disposto a conversar e a expor a necessidade para que é o uso do carro, né? É uma coisa que eu sempre comento, né, entre familiares, entre amigos, aquela ânsia de comprar o carro logo, aquela, né, eu sempre digo, olha, não se afoba muito, porque daqui a pouco tu vai adquirir um bem que tu vai pagar arrependido. Isso. Né, e para se desfazer dele, arrumar alguém que siga pagando, Exato. sei lá como é que funciona isso aí, e para te poder pegar um outro, daqui a pouco o prejuízo é muito grande, não vai valer a pena. Exato, exatamente. Né? Aí eu sempre digo, teu carro está em algum lugar, tem que esperar, não pode se atirar na primeira, assim. Isso aí. Às vezes acontece, vê o carro, bate o olho, não, esse aqui é o carro, está dentro do orçamento, já compra de mão, na mão do dono mesmo, e faz o negócio. Mas eu sempre digo, né, não te afoba. Vai nas revendas, procura na revenda, conversa com a pessoa certa. Quando alguém vir te atender, tu já vai saber se a pessoa realmente está interessada em te dar um carro que tu precisa mesmo, né? Isso. Tem que confiar. Exatamente. Porque quem está dentro da revenda está acostumado, sabe o que está fazendo, né? Já lidou com quantos mil clientes já e vai te dar o carro certo. E pelo que a gente está vendo, a AutoTrader faz esse trabalho aí, isso é muito legal. Tenho parabéns para vocês, né, por ter esse carinho, esse cuidado todo com o cliente, né, para fazer com que o cliente, né, saia satisfeito, e se ele sair satisfeito é certo que ele retorna para uma troca, né? Exatamente. Então, hoje, o que acontece? Hoje a gente tem parcerias de muitos bancos. Por quê? Porque melhor condição para o cliente, né? O que acontece? A gente tem bancos, instituição financeira ali, que em regra tem condições muito boas para os clientes. Mas, às vezes, o cliente tem um relacionamento com aquele banco, né? Sim. Então, a gente consegue condição melhor, né? Além disso, a gente trabalha hoje também, a gente também trabalha com consórcio. A gente trabalha com condições no cartão de crédito, né? Agora a gente fechou, pelo menos uma vez no mês, a gente viaja, e porque o conhecimento não está só aqui, né? A gente não pode ficar dentro da nossa caixinha ali, né? Sempre. Tem sempre atualizando. Sempre se atualizando. Então, assim, mensal, a gente vai para fora do estado, inclusive, para trocar ideias do mercado, e tem que se atualizar, né, também. E algo que muda muito, o nosso mercado muda muito, o consumidor mudou muito, né? Então, como a gente estava falando ali, a questão de perguntar, as pessoas também começaram a estudar sobre os carros, mas às vezes ela não vai no especialista, ela vai na opinião da pessoa que nem trabalha com carro, né? E o que uma pessoa que não trabalha com isso todos os dias, com tanto a parte financeira, né, de como adquirir o bem, do que o bem, ela vai de fato ter a experiência muito fácil, ela te dá uma opinião num carro que ela nunca teve. Sim. Né? Então a gente pergunta, fala muito isso com o cliente, às vezes ela tem alguém que já deu uma opinião sobre o carro de trás na loja, não tem problema. Pra gente entender se essa pessoa já teve, porque ela tem uma opinião de alguma coisa que ela viu na internet, Sim. que ela viu alguém falar, de alguém que comprou um carro e não teve experiência boa, mas às vezes não comprou um carro bom, né? Não teve a orientação ali. E porque hoje o nosso mercado tem muito muito mito, como a gente fala. Sim. Inclusive questão de FIP, que a maioria das pessoas querem comprar um carro pela FIP e nem sabe exatamente o que é uma FIP, né?
Então, elas querem comprar o carro pela FIP, É, não... que a gente ouve muito. Tá na FIP tá tanto. Exatamente. Eu gosto de ver o pessoal negociando. Na FIP tá tanto, mas eu te vendo por tanto. E aí vai indo, né? Exatamente. Então, assim, a FIP, existe a FIP, KBB, que é as mais conhecidas, né? Molicari e FIP é as mais antigas, e hoje se falam também na KBB. Cada um avalia o carro de uma maneira. Mas o que é uma FIP? Eles pegam a média de todos os carros vendidos naquele mês e dividem. É isso que é uma FIP. Esse mês, todos os carros, tanto que tem meses que diminuem, mais diminui até do que aumenta, mas tem vários meses que alguns carros aumentam. Sim. Por quê? Porque ele é uma média da venda de veículo. Por um exemplo, quando uma locadora se desfaz de um determinado modelo naquele mês, ele despenca com a FIP daquele carro. Entende? Porque ele está se desfazendo para melhorar, botar de novo a frota dele nova. Então, ele tem que fazer aquilo ali. Isso acaba com o preço do carro. Só que tu não tem como saber se aquele é uma média. Se eles venderam 30 carros, tu não tem como saber se daqueles 30 estavam muito ruins e outros muito bons e outros medianos, né? Então, assim, ele não olha nada, ele não olha quilometragem, ele não olha pneu, ele não olha estado de nada. Ele simplesmente é uma média. Ele pode ser um carro muito ruim, o carro muito bom e o carro intermediário. Então, para que existe a FIP e existe a Molicari? Para os bancos e seguradoras se basearem por algo. Eles se baseiam por isso aí, tanto que pode ser por um ou por outro, né? Não existe uma regra ali. A FIP não existe pacotes, a Molicari existe pacote. Por exemplo, tem carros que eles têm os modelos, mas existe um pacote. Existe o Argo de um modelo X, mas existe um pacote. E esse pacote custa tanto. A FIP, ela não vê pacote, por exemplo. Da pessoa que foi ali, pagou 10, 20, 30, 40, 50 a mais para sair com aquelas coisas a mais ali no carro, né? Então, a FIP ela é uma média, e se tu for comprar pela FIP, tu tá procurando uma média de carro. Então, tu não tá procurando um carro bom. Então, tu tem que entender qual é o teu momento. Tu tá procurando um carro médio, um carro abaixo da FIP, que muitas vezes é o que o cliente pode, mas o cliente precisa de um carro com coisas por fazer. E é por isso que a gente só tem como saber com conversa. Às vezes o cliente está disposto, eu não... Mas aí tu vai mostrar o carro e vai dizer para ele, esse tá assim, tá assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não foi feito. Fecha negócio sabendo. Exatamente. Então, tem muito mito da questão de, não existe repasse, não existe isso, não existe aquilo. A pessoa sempre tem a opção de comprar o carro revisado. O que é um repasse? O que é um repasse? Normalmente é um carro... O verdadeiro repasse, vamos ao verdadeiro. Isso, o verdadeiro repasse. O que é o verdadeiro repasse? Entrou um carro, tu ainda não revisou aquele carro. Tu olhou o carro, tu sabe que o carro tem coisas por fazer, mas em regra tu não revisou o carro. Tu não levou ele no mecânico, porque assim, quando tu vai lá na loja, eu faço uma avaliação no teu carro, tá? Quanto melhor, uma dica, quanto melhor a revenda avaliar teu carro de detalhes, melhor ela fez isso com o carro que tu tá comprando. Certo? Sim. Então, vai chegar lá, tem o carro na troca, a gente tem um checklist e a gente revisa ali. É para todos. A gente vai revisar todos os carros que vai entrar. Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar tudo que tem aparente, tudo que a gente vai olhar o que tu tem de revisão ou não comprovada, o que a gente sabe daquele carro, porque aí também é da experiência. O carro modelo tal com essa quilometragem normalmente dá problema tal. A gente, com a experiência também, a gente vai aprendendo isso, né? Sim. Seja no amor ou na dor. De tempo, tu vai descobrindo coisas ali que, esse carro, a montadora não prevê isso em manual. Mas, assim, esse carro, de fato, com tal quilometragem lá, normalmente carros já pouco, né, com mais uso ali, tu vai descobrindo, com um carro de 10 anos ali, esse carro às vezes apresenta um problema aqui, outro ali. Isso é da experiência mesmo ali, a gente vai aprendendo e vai aprender mais ainda, porque tá no DNA dele. Todo dia sai carro novo no mercado, né? Sim. Então, e é o que eu digo, se não existisse isso, não tinha recall. Se existe o recall do carro zero, é porque com o tempo descobriram que aquilo ali naquele modelo dava problema. Normal comparando no ramo da aviação, os grandes pilotos, os mais experientes, sempre dizem a mesma coisa. Quando sai um avião novo,
a companhia aérea não deve comprar no primeiro ano. Deixa ele voar por outros 2, 3 anos, depois vai lá e compra. E vai lá e compra. Né? Porque é os anos dos ajustes, né? Alguns ajustes finais, né? Exatamente. E o carro é a mesma coisa. Hoje, quantos modelos de carro sai mensal? Né? Sempre tem modelo de carro. E com o tempo vai se descobrindo quanto o carro dá um recall de airbag, cinta de não sei o que, de vedação de combustível. Tem umas quantas coisas ali do volante depois de anos. Deixa eu te perguntar uma coisa do airbag antes que eu esqueça. É mito ou é verdade? Abriu o airbag não presta mais. É perda total. Alguns falam, eu não entendo disso, né? Quando abriu o airbag... Bateu o carro, abriu o airbag, acionou o airbag... Se tu tem seguro, o seguro da perda total. Da perda total. Mas aquele carro vai ser restaurado e revendido? Não? Depende do estado do carro, porque aí o que acontece? Tem conserto. Exato. Tem carros, tá? Tem bastante relato de carros que, por exemplo, assim, ó, passou num meio-fio mais alto, ele bateu na frente, só na frente ali. Sim. Porque, assim, tem carros que tem airbag só frontal. Tem uns que tem de cortina. Tem uns que tem 8 airbags. Tem carros que tem airbag no joelho. Então, vai depender. No joelho? Tem. Pô, tem carros, tem carros que tem no joelho. As laterais eu sabia, atrás eu sabia. Exatamente. Joelho eu não sabia. Tem a Ford Edge, ela tem no cinto traseiro, que normalmente a criança que anda, o cinto ele infla. Opa, legal. Ele é tipo um airbag, assim, ele infla para não machucar o pescoço e para já segurar na hora, né? Sim. Então, a Volvo, ela recolhe normalmente os cintos, né? Mas a Edge, ela tem isso aí, ela é como se fosse um airbag, assim, é bem legal. Então, assim, ele vai depender do jeito que foi essa colisão. Tem a análise estrutural do carro, porque às vezes ela não pega nada de estrutura. Tem carros, tem muito relato de carro que, assim, ele pegou o meio-fio bem no bico, na frente ali, às vezes mal estragou um para-choque. E ele já acionou o airbag. Sim. Aí, o que acontece, tá? Ele é um gasto não muito baixo. Por quê? Porque por mais que tenha atingido pouco o carro estruturalmente, como tem as bolsas de airbag ali, a maioria é no painel. E aí ele estoura o painel. Então, tu tem que trocar o painel. Não é só as bolsas. Tu tem que trocar a bolsa, tem que trocar o painel. Aí, alguns tu tem que trocar o cinto, porque ele tem ali um código. Tu tem que trocar o módulo de airbag. Sim. Porque aí aquele módulo fica registrado que teve a batida. Sim. E aí ele até é meio arriscado ali de acionar de novo. Sim. Então, tu tem que trocar todo um kit de airbag. Então, por isso que não é um custo muito baixo de conserto. Mas, comparado ao carro, dependendo do valor do carro, que normalmente um carro com airbag não é um carro barato. Ah, não. Né? Porque são carros mais novos, né? São carros mais tecnológicos. De uns anos, eu não me lembro se foi 2020, 19 ou 20, se tornou obrigatório, né? Então, tanto que os carros populares hoje, não existe carro baratinho. Os carros populares já não saem com um preço muito baixo. Por quê? Porque foi adicionado itens de segurança. Pois está aí agora uma outra questão que tu levantou. Se ouve falar muito, como subiu os popular, como subiu os 1.0, aí as pessoas atribuem, deve ser por causa do combustível, mas nada a ver com o combustível. Não, as tecnologias. Ele começou a subir por 2 motivos. Primeiro, pandemia. Tá? Depois da pandemia, os carros subiram porque começou a faltar peça. Então, começou a faltar peça, não tinha carro bom no mercado, então subiu o carro usado, né? Usado, seminovo, enfim, todo carro bom subiu, estava muito difícil comprar carro bom, então subiu. Mesmo que o carro não fosse tão bom, que tivesse manutenções, as peças faltaram, então subiu o preço de peça, tinha muito pouco no mercado, porque afinal as pessoas não estavam trabalhando, faltou mão de obra, começou a faltar peças dentro da fábrica, não tinha quem fizesse as peças. Com isso, também começou a faltar peças e começou a faltar carro zero. Então, começou a aumentar um custo de tudo. Tudo aumentou o custo. Então, começou a aumentar o custo desses carros aí. E com isso, os carros, mais ou menos na mesma época também, começaram a ter itens de segurança obrigatórios que a gente não tinha. Pega carros antigos, Gol, Uno, todos esses carros populares que não tinham airbag, não tinha freio ABS. Hoje é obrigatório o freio ABS. E se tu anda num carro que tem freio ABS e no outro que não tem, tu sente diferença no freio. Chega até a achar que o outro tá ruim de freio. Mas não é. O do ABS, ele tem muito mais estabilidade. Ele para antes.
tu já sente essa diferença, o próprio né? vácuo que dá, né? Já dá uma diferença. Eu sei, eu já então, passei por essa experiência já. Exatamente. Então, esse item se tornou obrigatório, o airbag se tornou obrigatório, o Isofix, que é o sistema de cadeirinha, que é direto no carro. Ele é fixado no chassi do carro mesmo, né? Tipo, ele não é no banco. A cadeirinha da criança, ela não fica no banco. Ah, é? Ela fica direto no carro. Então, a chance de deslocamento é muito menor, né? Sim. Ela fica presa ali. O Isofix se tornou obrigatório. Agora tem mais um outro sistema ali também. Mas o Isofix é obrigatório. Então, essas coisas, quando se torna obrigatório num carro, é custo. Não adianta a gente não pensar nisso. Sim. E tem muitos modelos de carro que já não sai mais básico. Para pensar quantos carros antes tu tinha a opção de ter ar-condicionado, a opção de ter vidro elétrico, a opção de ter direção hidráulica ou a elétrica, então agora que todo mundo quer a direção elétrica, que é mais leve ainda. Né? Mais leve que a hidráulica. Mais leve que a hidráulica. E tem sistemas de direção que conforme, como é que eu vou te dizer, a direção elétrica, ela é muito leve, certo? Então, dependendo da velocidade, ela é até suave demais para uma curva, uma velocidade. Tem alguns sistemas que ela, dependendo da tua velocidade, ela fica um pouco mais pesada, né? Assim como tem carros que tu bota o modo de esporte, o modo de condução, se é esporte, econômico e tudo mais, dependendo do modo que tu coloca, a direção ajusta. Fica mais justa ou mais leve. Olha aí. Tudo isso encarece, né? É sistema, é mais sensores. Então, assim, o carro básico hoje, ele já não é mais o carro básico do passado. Ele mudou muito. Primeiro em segurança e segundo em conforto. Hoje. E a gente vai acostumando, né? A gente acostuma com o que é bom, né? Que é bom, a gente acostuma, é bom mesmo. Vai né? acostumando e vai facilitando o dia a dia da E a gente. segurança também, né? Não, a segurança É o primeiro lugar. E aí tem itens que pode parecer bobagem, mas acabam, com o tempo, a gente começa a parar para pensar que é de segurança. Por exemplo, a chave, o alarme ali, quando tu aciona uma vez, muitos carros, ele não aciona todas as portas. Né? Aí tu faz, o alarme, acionar na chave, isso tudo é bobagem. Muitas pessoas começaram pela facilidade. É uma beleza, imagina dia de chuva na correria. Tu tem criança para entrar, para mulher, então nós fala. Tem criança para entrar na porta de trás, tem não sei o quê. Então, assim, vai ali com controle na chave, muito melhor do que tu chegar, pegar a chave e abrir a porta. Sim. Então, começamos ali com um controle. Parece algo simples e um confortinho a mais ali que a gente começou a acostumar. Então, tem sistemas que um clique, tu abre a porta do motorista só. Aí pode parecer até chato que tu tem que dar 2 cliques para abrir todas as outras. Por que isso daí é um item de segurança? Porque se tu tá num lugar aonde tu tá sozinho e tu clicou e ele destravou todas as portas, enquanto tu entra nessa porta, uma outra pessoa pode entrar na porta de trás ou do lado e te assaltar, alguma coisa assim. Sim. Então, isso é chato, mas é um item de segurança. Se tu clicar uma vez só, tu vai entrar. Não tem risco. Sim. Então, tu teria que clicar 2 vezes. Então, isso é uma comodidade, é maravilhoso pro tempo da gente, né? É algo... É chato até o momento que vê que realmente ele é útil. Exatamente. Né? Passar por um sufoco, Exatamente. É útil. Né? E isso custa, né? Porque é uma tecnologia a mais, tudo existe um módulo a mais, uma coisinha a mais a acrescentar. E isso ele vai encarecendo o carro, né? Porque itens a mais, né? Gente, nós estamos conversando com a Adriana da AutoTrader e eu disse que a AutoTrader é diferenciada. Tá aí a Adriana provando o que eu falei. Né? Essas dicas que a Adriana está passando são dicas importantes para quem vai comprar o carro, né? Saber o carro que está levando, né? Daqui a pouco, olha o carro, tá lindo esse carro, ela vai te dizer, mas não é o carro para ti. Isso aí. E aí tu vai insistir, vai levar o carro, daqui uns dias tu tá voltando lá, ó, Adriana, tu tinha razão, eu quero um outro carro. Né? Então, é importante seguir as dicas, né? E é o diferencial do AutoTrader, né? Mostrar para você qual carro você precisa, mostrar o que esse carro vai lhe oferecer, né? E quando você for fazer a troca, vai levar o seu carro para AutoTrader, você vai ter com certeza a avaliação certa, a avaliação correta, né? Para você não ter, né, desilusões depois de não fazer o negócio. Isso é muito importante, né? Eu quero parabenizar vocês, né, por esse diferencial, né, em termos de lidar com o cliente, né? Isso é muito importante, que a gente vê tanta gente descontente com o negócio de carro, né? A pessoa fala, mas não era bem assim, aquele negócio como tu estava falando ali, né? E isso é importante.
E eu sei que a AutoTrader está falando aqui, até me admirei, que a AutoTrader oferece não só a venda, a troca do carro para o cliente. A AutoTrader tem outros serviços diferenciados também. Tem. O que acontece, né? Sobre o que a gente estava falando ali. Em primeiro lugar, tu tem que gostar do que tu faz. Então, a gente gosta do que faz. Quantos colaboradores tem lá? Hoje eu tô com 10. 10, olha, equipe grande. Com 10 colaboradores. Equipe grande. Mas a gente tá com vaga. Ah, a gente tá com vaga de estagiário e a gente vai começar com alguns estagiários para depois porque como a gente estava conversando antes, a gente tá com alguns, digamos, projetos, né? Então tem bastante coisa saindo. O que acontece? Tem muito cliente que sai de lá e ele quer manter o carro do jeito que a gente entregou, com os mesmos produtos. Só que a gente usa produtos que eles duram um pouco mais na estética, né? Tudo é uma questão de qualidade ali. Então, com isso, a gente começou a montar pacotes, vai ser vagas limitadas, porque hoje a gente tem a nossa estética, né? A estética dos nossos carros. E alguns clientes querem manter o carro do mesmo jeito que pegou. Então, a gente vai fazer os pacotes de estética para o cliente. Hoje a gente já tem o carregamento elétrico também. Opa! Então, a gente já tem o nosso eletroposto ali, que é mais rápido. Hoje ele conta com um espaço fechado. Então, muitos lugares é na rua. Então, hoje tu entra lá, tu fica num lugar seguro, porque pode ser à noite. Teu carro tá num lugar seguro, é climatizado. Como é que funciona? Explica para nós como é que funciona. Eu mesmo sou leigo no assunto, eu não sei como é que funciona. É pago no cartão, Pix, como é que funciona? Isso pode ser cartão, Pix, chegar lá, ela tem a máquina, tu vai ler o QR Code, tu já vai colocar ali, tu vai pagar ou no Pix ou no cartão. E aí tu vai colocar teus dados, tudo no celular, tudo ali no aplicativo, e já vai conectar no teu carro ali. Qual é a média de tempo que ele vai ficar ali? E depende do carro. E depende de quanto vem ali do que ele precisa de carga. No que ele precisa de carga. Mas assim, a média, 30 minutos o pessoal tem ficado ali. Tá? É a média, porque normalmente não vai. Mas assim, ó, tem carros que é 40. O carro que a gente tem hoje leva um pouco mais de 1 hora se ele tiver 100% descarregado, porque a bateria é maior. Né? Então, como a bateria é maior, isso depende muito do tamanho da bateria. Né? Conforme a autonomia do carro, quanto maior a bateria, mais autonomia ele tem, mais ele demora para carregar naturalmente. Né? Porque é maior, que nem celular. Então ele demora um pouquinho mais ali para carregar. E a AutoTrader já trabalha com carro elétrico? Venda? A gente já trabalha. Hoje a gente já trabalha com carro zero elétrico. Tá difícil de comprar usado. Embora o pessoal. Embora o pessoal diga que carro elétrico não vende, que vende depois meia FIP. É mentira, eu não consigo comprar. Eu acredito que venda, porque a gente está vendo muitos na rua aí, modelos diferentes que estão chegando. Vende muito, a gente tem há 2 anos. Agora a gente estava, até no Rio, estava conversando com o pessoal a respeito disso, do que está ainda essa tecnologia toda, né? E tem muita coisa ainda por vir, assim, do elétrico. E, de fato, ele é um carro... Eu tenho há 2 anos, tá? O meu carro elétrico já se pagou. Sim. Olha aí. Mas é como eu sempre digo para o cliente, tem que chegar lá e dizer a necessidade. Em algumas situações o carro não vai se pagar, né? Seria um investimento, porque ele não é um carro hoje, ele só tem 0, vai demorar para ter carro usado de mais tempo para ter uma diferença de valor. Então, hoje, ainda assim, são carros não são de valores baixos. Então, o investimento tem que saber o uso ali, mas eu tenho bastante clientes que hoje tá apaixonado, porque assim, ó, em média, 30% ali eles têm... Ontem eu até estava dando uma olhada no vídeo, né? Porque a gente tem que estudar bastante. Tem umas médias ali que ele faria 60, como se fosse 60 por litro. Sim. Tá? De rendimento. Puxa. Então, assim, pelo que a gente acompanha ali, hoje o meu carro, por exemplo, assim, eu gasto uns 30%
do que eu gastaria se ele fizesse a mesma autonomia se fosse combustível. Sim, Tá? olha, Então, econômico. é bem econômico. Vale a Por mais que tu pague, porque as pessoas dizem, mas eu não tenho carregador em casa, vou ter que botar, o investimento é grande, não tenho placa. Ainda assim, dependendo do uso, vale a pena. Né? Porque igual tu teria que pagar combustível, então tu vai Sim. pagar energia elétrica, Sim. tá tudo certo. Ainda assim, tu economizaria aí. E agora pertinho, na AutoTrader tem. Tem, né? Vale ali a é pena. rápido, às vezes, porque o que acontece? O carregador, eu sei, a gente teve por 2 anos o que é mais lento, digamos assim. Então leva horas, Sim. né? Leva 8 horas para carregar um carro, dependendo do carro até mais. Esse carregador a gente teve, e aí tu tem que acostumar, tipo, celular, chegou de noite e carrega, tá? Serve um monte. Mas, por exemplo, assim, eu tenho muito cliente que tem o carregador em casa e precisa ir a Porto Alegre, vai ali na loja. Entendeu? Precisou a Porto Alegre, qualquer outro lugar. Precisou, vai ali, porque é mais rápido. Vai ali, minutos ali, já resolveu isso daí. O que a gente está fazendo, então, daqui acredito que uns 60 dias já deve estar pronto. Nesse lugar, que está climatizado, tudo direitinho, a gente vai botar uma conveniência. Oh, legal. Porque às vezes a pessoa, nesse momento onde ela vai ficar parada, digamos assim, é o momento que ela consegue tomar um café, é o momento que ela consegue trabalhar. Então a gente vai deixar ali todo o espaço com internet, caso precise trabalhar com computador e tudo mais. Então a gente vai arrumar esse espaço ali de conveniência para que tu já aproveite o teu tempo enquanto tu tá carregando, né? A gente tem tanta coisa para fazer durante o dia que às vezes aquele tempinho ali serve até pra gente trabalhar, né? Bota o serviço em dia. Exatamente. Ali. Então, por isso que a gente resolveu fazer diferente e fazer um espaço fechado. Porque é o questionamento que a gente mais... Por que vocês fecharam o espaço? Conforto, né? Segurança. Exatamente, conforto e segurança. Tu imagina com a tua família e tudo mais. Sim. Dia de chuva, agora dia frio. Tu ficar dentro do carro ou na rua não é a mesma coisa. Tu poder descer. Hoje, como a gente não tem a conveniência, a gente chama o cliente, vai lá, toma um café com a gente. Ali na loja, a gente tem o mezanino ali, né? Top demais, hein? Então, legal, parabéns. Aí o cliente já vai ali, já toma um cafezinho. Parabéns pela ideia, já olha. Fica mais tranquilo. E pra gente, é exatamente o que a gente falou. A gente tem que entender qual é a necessidade do cliente, né? Que é uma deficiência, a gente foi perdendo isso com o tempo. No meu primeiro negócio ali, que a gente tem negócio... O meu primeiro foi em 2010, que era correspondente bancário. Então, essa parte de financiamento, consórcio, tudo vem já dessa época. É por isso que eu gosto muito de entender. E entender qual é o melhor hoje ali para o cliente, né? A melhor situação. Então, vem disso. E com o tempo, a gente foi para outras áreas ali e teve muito tempo que a gente estudava e dizia, atendimento não é diferencial. O que teu produto tem diferencial? O que teu produto tem diferencial? E hoje voltou aonde é tão difícil ter um atendimento bom e as pessoas de verdade se importar com o que tu precisa, que hoje é o que a gente mais bate lá com o treinamento e com o pessoal. Hoje a prioridade é entender a necessidade da pessoa. Eu entendo essa pessoa tá numa ânsia, quer a solução de uma vez, mas assim, a necessidade da pessoa, tu tem que perguntar, questionar, assim, e tentar fazer com que a pessoa entenda que tu quer entender qual é a melhor solução ali, para ela não perder dinheiro logo ali, porque aí perde o dinheiro, né? Aí, se tu faz algo ali que dali a meses tu te arrepende. Então, a gente colocou, ali tem o eletroposto, tem a estética, e a gente já tá com outros serviços que agora quando a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente voltou sábado, então tá com a cabeça desse tamanho de tanta coisa, e agora a gente já vai de novo viajar. Então, porque a gente conheceu um pessoal de uma rede muito boa lá, a gente foi a convite da Mob Auto, que é um portal hoje, a gente está em todos os portais hoje de veículo, e esse é um portal que, de fato, também, nós somos os clientes dele, então eles queriam entender a nossa necessidade, e a gente participou com grandes grupos, e a gente viu que tem muita solução aí, que as pessoas precisam de uma ajuda num seguro. Hoje a documentação, a gente já faz toda a documentação para o cliente, tá? A gente resolve tudo, né, pro cliente. Mais uma facilidade. Tudo.
A gente sempre ajuda ali nessa questão, ainda mais hoje que é tudo digital, então para a maioria das pessoas é tudo muito novo, né? Quer dizer, então que o cliente vai na AutoTrader, senta lá com vocês, bateu o martelo, qual carro vai comprar. Exato. Já sai com o carro rodando dali. Já só sai. o tempo de fazer a documentação Isso aí, e tudo a gente mais. faz toda a documentação. Não precisa sair dali para ir em cartório, para ir em lugar nenhum. Normalmente não. Hoje o que a gente consegue, o que ainda tem de antigo, ainda tem muito duty verde, essas coisas assim, precisa de cartório. Cartório, só isso. Mas Sim. Hoje 99% já não precisa mais. Hoje tu faz tudo digital, né? Tu faz tudo hoje ali, a gente ajuda o cliente, se o cliente não tem .gov, a gente faz, a gente ajuda para fazer tudo ali, para depois para fazer só a vistoria. Por enquanto, a gente não tem o RENAVE ainda obrigatório no Rio Grande do Sul. Sim. Então, isso faz com que precise um pouco de para fazer vistoria, mínimo, né? e tudo mais. Mas Mínimo. assim, por exemplo, nossa cliente esteve lá essa semana, pegou toda a documentação, a gente fez guia, tudo para ela só vai para fazer vistoria. Sim. Mesmo. O restante a gente organizou toda essa parte. Né? Seguro também, a gente tem parceiros de seguro, a gente olha qual é a melhor solução ali na questão de seguro. A gente trouxe uma solução de lá também, que vai ser um seguro para pequenos reparos, que é arranhãozinho, sabe, no carro. Um pequeno arranhãozinho, uma coisinha assim, às vezes até mesmo um guincho. Então, vai ter esse seguro ali, que é um seguro de investimento baixo, para essas coisas, que na verdade é o que a gente mais usa hoje. Sim. Já tem outras novidades ali para algum cliente que também não seja o momento de comprar o carro agora, mas já quer fazer um planejamento ou a gente já está com parcerias de grupo grande de locação também para trazer para a região, porque era algo que estavam nos pedindo bastante. Opa! Então, isso com o tempo agora já vai vir. E também, como a gente trabalha com a consignação, hoje, eu quero vender meu carro, Adriano, mas assim, hoje o golpe gira em bilhões, né, na internet. Sim. A questão de golpe de carro hoje é bilhões de tanto prejuízo. Então, como a gente entende do carro, né, e a gente entende do que precisa de segurança, Adriano, eu quero vender meu carro e eu quero que vocês vendam para mim. Vai lá, a gente vai avaliar teu carro, a gente vai te dizer qual é o valor melhor de mercado conforme o teu carro, porque é aquilo que a gente falou da FIP. Não adianta eu dizer, tua FIP é tanto, vai vender tanto e não vender, né? Então, a gente vai ali, vai olhar o mercado, a gente vai te dizer qual é o melhor valor de venda, tudo certinho, a gente vai te orientar. Eu quero um repasse, eu quero vender com garantia, eu quero isso. A gente vai fazer toda essa análise do que é melhor e a gente vai fazer toda essa venda para ti. Dá para deixar na loja, que é melhor, vende mais rápido normalmente. Mas o cliente vai lá, vai ver. Mas tem muito cliente que hoje já deixa consignado com a gente e precisa dar do carro e tá tudo certo. Sim. A gente agenda ali, dá para fazer, a gente faz contrato, o que a gente combinar tá em contrato hoje. Só que a gente está buscando algumas soluções aí, a partir acredito que do mês que vem, já tem uma solução melhor aí para quem quer vender o carro na questão de garantia, né? Porque em questão de garantia tem muito entendimento jurídico sobre o vício oculto, Sim. o que de fato é garantia, o que não é, porque afinal tu está comprando um carro usado com desgaste. Então, tem bastante entendimento, porque, por exemplo, assim, chega lá e vai me dizer, o carro tá tudo novo. Não. O carro tá revisado e a gente diz o que a gente olhou, que revisou. Esse carro chegou com barulho de suspensão, a gente fez a suspensão. Esse carro tava com a bateria, assim, já trocou a bateria. Esse carro tava na hora de revisar tal coisa, ou não tinha histórico e a gente fez. Então, a gente vai te dar um relatório. É impossível ter colocado tudo novo, porque afinal ele não é um carro zero. Eu fiz poucos dias um vídeo, até fiz um cálculo para um cliente, de que se eu tinha uma Space Fox, foi vendida em 2014. Se eu tivesse botado todas as peças novas para garantir para ele que seria nova, eu teria gasto mais de 100 mil nesse carro. Eu teria que vender ele a 100 e poucos mil para garantir que o carro era 100% novo. Então, eu disse para ele, é impossível. Então, não vale a pena. Não adianta eu te dizer, não é novo, não vai te incomodar. Não é para incomodar, tá tudo revisado. A gente olhou, não tem nada desgastado, nada... Assim, tu vai ter que fazer revisão, assim como o carro zero, se tu não fizer as revisões, ele vai dar problema. Sim. Né? Ele tem as revisões ali,
E se tu não fizer, ele vai dar problema. Então, até o carro zero, para ter aquela garantia, que é um motor zeradinho, eles te dão uma garantia, né? Ainda assim, tu tem que fazer as revisões. Então, não muda. O carro zero, o carro usado, tu tem que fazer aquilo ali. E tu compra ele mais barato, prevendo desgaste. Então, tu prevê que Mas isso ainda, prevendo o desgaste. Prevendo desgaste. É por isso, se tu pegar um carro, existe carro 2020 que existe o mesmo modelo zero. Sim. Por que ele não é o mesmo preço de zero? Porque ele já prevê que ele tem, nós estamos em 2026, ele já prevê que ele tem 6 anos de desgaste. Independente de qualquer coisa, ele tem 6 anos de desgaste. Sim. Então, ele vai te dar manutenção antes. Daqui a pouco tem um carro de uma pessoa lá. Vamos citar um exemplo. A gente sabe que tem pessoas idosas, né, que tem poder aquisitivo, compra um carro novo. Carro para 0 km. Exato. Aí daqui a pouco já não quer mais dirigir ou quer trocar. Vai lá levar o carro. Isso. O carro é 2020. E aí tem o André da vida lá que pegou em 2020 um carro zero, conseguiu comprar, mas judiou bastante, rodou muito com esse carro. Exatamente. Era vendedor, vendeu pelo Brasil todo esse carro. Isso aí. Levou lá. E aí tu não vai vender pelo mesmo preço dessa pessoa que rodou pouco. É exatamente isso que a gente sempre explica pro cliente. Porque assim, ó, eu recebo muito assim, ó, eu tenho o carro tal, eu tenho um Gol 2010 completo, quanto que tu paga nele? É exatamente isso que o pessoal tá acostumado. A gente diz, não, eu não avalio assim. Não é dessa forma. Não é assim, vamos lá. Aí a gente começa a dizer o que eu preciso. Ó, se tiver foto, vídeo melhor, a gente vende muito pra fora. A gente avalia muito o carro, assim. E dá super certo quando eu digo pro cliente, quanto mais nível de detalhe tu me der, tu vai chegar aqui e nós vamos manter esse valor, tá? Então, o que eu digo? Ó, me mostra como que tá o pneu do teu carro, como que tá isso, qual a última manutenção, qual é a quilometragem e tudo mais. Então, assim, a gente pede um monte de informações pro cliente, e inclusive o uso. Porque, por um exemplo assim, ó, o nosso motor, ele é em quilometragem. Ele não é por hora ligado. E o que se diz? Que a maioria dos carros tu troca, e as montadoras mandam trocar a cada 10 mil quilômetros rodados. O carro de uma pessoa e de outra pessoa, dependendo do uso, ela pode ter rodado, as duas ter rodado 10 mil km. Mas uma pessoa, ela rodou 10 mil km porque ela pegava muito o RS e esse carro de fato rodou. Outra usava muito dentro da cidade. Ele fez os mesmos 10 mil km, porém, esse motor ficou muito mais tempo ligado na sinaleira e tudo mais. Mais trocas de marchas. Exatamente. Esse óleo desgastou muito mais do que o do outro cliente. Entende? Então, assim, o motor desgastou, várias outras coisas. Então, a gente tem uma coisa que a gente olha a quilometragem do carro e a gente não olha estado. Né? E cada vez mais as pessoas rodam mais no carro. Então eu preciso saber como era esse carro revisado, a manutenção, o que foi feito, o que não foi feito. Tem pessoas que só fazem quando dá problema. Tem pessoas que fazem a cada tanto tempo, fazem uma revisão e uma manutenção. Entende? Então eu preciso entender melhor esse perfil para eu poder precificar. Tanto para nós comprar, quanto para consignação. Porque isso é importante, mais importante ainda quando é com consignação. Por quê? Porque quando chega lá para comprar um carro que é consignado, eu vou te dar todo o histórico do cliente que ele me passou sobre o carro e vou te dizer coisas que eu posso fazer, o que não posso, o que vai ser da nossa negociação. Entende? Sim. Então, o consignado é mais detalhado ainda do que o carro que é meu, do meu estoque. Porque o que é do meu estoque, eu já vou te dizer, eu fiz isso. Já conhece. Já conheço, já fiz isso. Sim. O resto, o da consignação, eu preciso desse máximo de detalhes. Por isso que a gente está pegando ferramentas agora, algumas soluções bem legais, assim, para ter essa maior proteção. E por mais tempo também, na hora de comprar um carro, porque o carro tem desgaste. É um carro, né, que já tem uso ali. Se até carro zero estraga, porque uma peça zero, quando a gente compra, também estraga, tu imagina um carro que às vezes já tem o desgaste. Sim. Então, a avaliação, ela é dependendo da condição do carro, porque não tem como avaliar sem olhar o todo. A condição do carro, se era bem cuidado, se não era bem cuidado. Então, assim, só a quilometragem para nós há muito tempo já não é... Já peguei carros
com uma quilometragem muito maior, muito bem cuidado, com muito menos coisas para a gente revisar e que nunca deu um problema, e carros com baixíssima km. Quando começou a rodar, começou a dar problema, porque ele também não rodava muito. Então, a quilometragem é algo que o pessoal tem que acostumar, que cada vez vai ser mais alto, tá? Porque as pessoas hoje, elas vão na esquina Sim. com o carro, né? É verdade. Então, cada vez mais, o que importa é a manutenção e o cuidado do carro, tá? Isso é o importante no carro. Ó, esse carro tem as manutenções assim, o óleo foi feito a troca certa. Então, essas coisas assim que é o importante do carro hoje. Então, a gente não avalia, tipo, ó, tem isso assim, assim. A gente pergunta bastante detalhes. Se puder ir na loja, melhor ainda, né? A pessoa vai ali, toma um café enquanto a gente avalia. E o que eu penso? Se tu vê o cuidado que eu tô tendo em avaliar teu carro, o carro que entrou para mim, eu tive esse mesmo... Mesma forma. Exatamente, eu tive esse mesmo cuidado, entende? Então, isso eu vejo como um bom sinal, esse... É um diferencial, né? Esse cuidado, né? Um diferencial Então, positivo da revenda, né? Então, é isso dali. Então, a gente tem bastante solução hoje dentro da empresa, tanto da parte de proteção, como financiamento, como cuidado do carro, como agora a gente está com os pacotes, essa semana a gente vai lançar também, de não só troca de, porque às vezes o pessoal faz só a troca de filtro ali do ar-condicionado, a gente tem o ozônio lá para passar e já colocar granadinha ali, ficar tudo direitinho no carro, além de ficar cheirosinho, né? Ficar tudo certo, todo o sistema, Sim. Né? Então tem bastante solução ali que, inclusive, quando a pessoa está parada carregando o carro lá, para um carro elétrico mesmo, ela pode estar otimizando o tempo dela, fazendo essas outras coisas ali, que é tão difícil o tempo da gente, né? Ah, com certeza. E até mesmo o horário, né? A questão de buscar e levar. Como a gente tem uns horários bem flexíveis lá na loja, porque a gente entende que todo mundo acontece nesse mesmo horário. Se a gente não vai flexibilizar para as pessoas um horário diferente, né? Então, de fato, a gente não está preocupado com as pessoas, a gente está só dizendo que está preocupado. Né? Então, por isso que é um dos motivos a questão do horário ali, né? A gente flexibiliza o horário porque a gente entende que é muito mais tranquilo fora do teu horário, quando tu tem as tuas preocupações. O horário comercial, tu tem conta para pagar, tem mercado para te ir, tem um filho para buscar. É muita coisa na tua cabeça, às vezes, para te conseguir pensar no carro, por mais que às vezes o carro seja até urgente. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa precisa do carro pro dia a dia, ele vai fazer uma baita de uma diferença. Né? Inclusive, essa é uma das coisas que a gente sempre pergunta pro cliente, a urgência do carro, porque às vezes o não ter o carro, isso às vezes a pessoa até está perdendo um dinheiro, né? Sim. Por causa do tempo ali. Então, a gente tem bastante coisas assim que a gente está sempre pesquisando e pensando nessa solução de produtos ali pro cliente. Tá certo. Adriana, vamos repassar então o endereço, horário de funcionamento pro pessoal, né? Pro pessoal aí que quiser fazer uma visita na AutoTrader, né? Conversar com vocês, conhecer o trabalho de vocês mais de perto, né? Pro pessoal ir no horário aí que fica melhor para eles. A nossa loja, ela fica na RS. Se colocar nas redes sociais, ele diz, porque ali é uma rua, tá? Mas tu não acha no Google, é difícil. É Rua das Roseiras, 33B. Por que 33B? Porque a gente tem tem a frente tem a loja, a lateral é a estética e nos fundos é o eletroposto, né? Então a gente tem 3 entradas diferentes, é bem numa esquina ali. Mas é bem na RS, próximo à antiga Unimed ali. Passando o hospital em sentido Charqueadas para São Jerônimo, passando o hospital ali e a curva ali, à direita, a loja é muito difícil de não enxergar, tá? O logo lá bem grande, no caso é na próxima esquina, digamos assim, a entrada ali, a nossa loja fica ali, então bem na RS 401, em direção Charqueadas, São Jerônimo, depois da curva do hospital. Os nossos horários é de segunda a sábado, das 8h30 às 8h30. A gente não fecha ao meio-dia. No inverno, depois das 7 horas, ali a gente está atendendo preferencialmente com um agendamento. Mas tem vários clientes que chegam lá, nos chamam, a gente abre igual. Até mais também por causa dos colaboradores ali. Mas eu moro nos fundos agora. Tá morando ali. Tô. A gente atende, é mais tranquilo ainda
pro cliente, né? Sim, com certeza. E no domingo a gente tá das 15 às 18h30, 19 horas ali. A gente fica com... É das 15 às 18, mas como o cliente chega mais tarde, é muito difícil a gente não ficar até às 19 ali, né? Sim. Atendendo o cliente. Se o cliente estiver ali até mais tarde, a gente vai ficando ali bem tranquilo, porque como eu falei, a gente mora mora no serviço. É isso aí, a gente mora literalmente no serviço. Então, é isso dali. Nossos horários são bem flexíveis, a gente faz agendamento também. Nos feriados, a não ser que seja um feriado, tipo um Dia das Mães, alguma coisa assim, Sim. dependendo do feriado ali, a gente abre no mesmo horário do domingo também. A gente abre à tarde, ali das 15 às 18h30, também no feriado. E a gente faz bastante atendimento online hoje, né? Uma boa parte dos clientes nos chama online. A gente tem equipe, tem os consultores ali, ficam o tempo inteiro conectados. Sempre tem alguém para atender. E então, só chamar ali no WhatsApp, ali a gente faz atendimento bem tranquilo. A gente faz vídeo chamada para mostrar o carro para o cliente. A gente tem bastante cliente que a gente faz envio. A gente envia o carro para São Paulo, Santa Catarina, enfim, para qualquer outro lugar do estado e aqui também. Então, a gente tem clientes também que compram fora da cidade, conseguem enviar, porque a gente faz esse atendimento, o atendimento online ali. A maior parte dos clientes, uma boa parte já vão, às vezes até mesmo com um crédito aprovado. A gente faz toda essa, exatamente pela questão de tempo, né? A pessoa não tem muito tempo, então a gente já deixa tudo pronto. Hoje a gente tem tudo bem automatizado para que melhore a qualidade de tempo. Então, hoje os contratos são todos digitais, assinatura digital, para que a pessoa consiga fazer alguma coisa até mesmo em casa ali, quando está numa correria ali. E tanto da parte dos consignados, com a pessoa que quer deixar o carro consignado ali com a gente, do que a pessoa... E assim, de novo, quer vender o carro, passa na loja lá para conversar com a gente. Tá cada vez mais arriscado. Eu tenho muito cliente que quase perdeu o carro, ou perdeu o carro para vender o carro sozinho, né? Ou vendeu o carro, não transferiram, não fizeram comunicação de venda, isso virou uma dor de cabeça. Então, o que eu sempre digo, vender carro é diferente de vender qualquer coisa. É uma responsabilidade gigantesca, né? Porque um carro, todo carro tem um histórico. E esse histórico, se tu não fizer bem certinho, isso aí pode te dar uma dor de cabeça lá na frente. É um IPVA que não pagaram, não comunicaram uma venda, não fizeram uma quitação, é uma multa que apareceu. Então, a gente centraliza tudo ali na loja, a gente cuida toda essa parte, né? A gente vai cuidar do carro que está entrando, do carro que está saindo. Então, multa, documentação, é tudo com a gente. Tudo com a gente vai... Só assina o contrato, a gente só passa depois o dinheiro, tudo certinho, já com tudo resolvido. Exatamente. Receber o cliente sem se arriscar em casa, né? A linha de crédito também, às vezes tu vender sozinho. A maioria das pessoas hoje precisam de linha de crédito para isso. Viabilizar a melhor forma. Então, a gente tem todas as formas hoje de pagamento ali, de viabilizar. Quase todos os bancos também a gente trabalha ali. Então... fica mais fácil também de tu vender, além de tudo, né? Então, primeiro segurança e depois a questão da facilidade ali, né? E também a gente entende mais do mercado, porque é o dia inteiro isso, né? Então, tem muito cliente que já pegou o carro na troca e se arrependeu, teve problema. Então, a gente faz essa análise pelo cliente também, caso tenha algum carro na troca, né? Tá certo. Então, qual é o número de contato do WhatsApp? A gente tem bastante número ali, tá? Eu vou dar que é 519-8599-4701. Esse é da loja, mas esse fica comigo também, tá? Mas a gente tem vários contatos ali. Clicou... Eu gosto muito do clicar, né? Para não ter que estar digitando. Sim. Então, clicou, vai ali no Instagram, qualquer rede social. Hoje, tu chegou ali nos contatos, tu vai clicar ali, tu vai direto para o nosso atendimento. Tem vários atendimentos ali. Tem o principal, da onde hoje o nosso sistema é todo integrado. Clicou ali, vai para um dos consultores na hora, né? Então, já é o atendimento bem rápido. Mas hoje, em todas as redes sociais, ali no nosso site também, tem uma facilidade muito boa até, agora que eu me lembrei, no nosso site.
não vai conseguir falar com a gente, olhou, é meia-noite, 11 horas, não quer incomodar ali, que nunca é incômodo, tá? Porque a gente trabalha até... Ontem então uma cliente me chamou, desculpa te incomodar, eu mandei uma foto pra ela, 11 horas, eu disse, eu tô dentro da loja, não tá me incomodando. A gente tem hoje uma ferramenta muito legal, que tu gostou do carro, tu quer ter uma ideia de valores de entrada, parcela, tu coloca teus dados ali, o nosso site já faz essa simulação. Que beleza. Ele já te entrega ali se tem pré-análise já de um banco, qual o melhor banco, tu consegue fazer toda essa... coisa boa. É bem legal, porque tu faz em casa, 5, 6 dados ali, tu colocou, ele já te diz quanto que precisa de entrada, tudo é bem fácil. Já vai lá na revenda já... E tranquilo, já vai tranquilo. Vou fazer assim. Exatamente, que legal. entende? Então, tipo, já é mais uma facilidade, Sim. porque às vezes tu não tem nem ideia, né? Pô. Então, a gente entende que essa pessoa não tem ideia nem por onde começar, nem que carro querer, porque ela, tipo, tem uma ideia de parcela, uma ideia de entrada. Então, ali tu já consegue fazer essas simulações ali, tu já vai escolhendo o carro, já vai dando uma olhada, e tu já consegue dar uma olhada, aí depois tu só vai lá conversar com a gente se de fato aquele carro te serve, se é o melhor carro, se é a melhor alternativa, o uso do carro, todas essas coisas assim. Mas já vai com uma ideia, né? Então, isso é uma ferramenta hoje que facilita muito. Eu tenho bastante cliente que gosta dessa ferramenta. Com certeza. Baita ferramenta mesmo. Porque, né? Já vai na revenda sabendo qual é a forma que vai fazer o negócio, né? Isso aí. Facilita para a pessoa e para vocês, né? Exatamente. A gente já dá uma olhada na condição, se aquilo ali fica bom para o cliente ou não, senão a gente já tem por onde começar, né? Isso aí já é um processo já que facilita bastante, né? Por isso que eu gosto bastante do atendimento também pelo WhatsApp. Por causa disso, eu prefiro que vá na loja, né? Sim. Mas como tem muito cliente hoje que é de fora, a gente faz bastante esse atendimento pelo WhatsApp a qualquer horário. Na loja sempre é outra coisa, né? A conversa é outra. Com certeza. Né? Só que assim, vai com o tempo, porque eu recomendo que vá com bastante tempo lá na loja, porque a gente conversa bastante, faz bastante pergunta, mas eu garanto que o café é muito bom. Vale a pena a ida. Eu vou ter que ir lá então, que eu gosto muito de café. Eles brincam comigo aqui do café que eu incomodo eles, tá? E aí, o café é bom, a maioria do pessoal gosta do café. Tem cliente que brinca, que diz que é perigoso, que tu vai lá pra tomar um café, sair de carro. Mas vai lá pelo menos pra tomar um café e pelo menos pra começar a conversar. E às vezes até pra saber por onde começar, né? Às vezes tem cliente que quer se programar pra dali 1, 2 meses, né? E a gente tá sempre estudando. Adriana, o que eu tenho pra te dizer? Eu já sabia que a AutoTrader era diferenciada, mas não sabia que era tanto. Assim, a gente vê o comercial que roda aqui com a gente, né? O Wagner fala muito da AutoTrader, né? E a gente anuncia, só que eu não sabia que era tão diferenciada assim a AutoTrader. E tu disse que tem umas novidades, e quando tu tiver essas novidades em mãos, eu vou pedir pra te voltar aí. Vamos marcar, já vamos deixar pré-agendado, né? Tem bastante coisa. Quando tu voltar legal. De viagem, tu vai fica com vou te passar o meu contato. Depois, André, tô disponível essa semana para ir na rádio, vamos marcar. Porque tu mais deu dica do que falou da própria AutoTrader aqui, né? Isso aí eu achei muito legal da tua parte, tu dar essas dicas pro pessoal ter, né, essa tranquilidade, essa segurança a mais de poder fazer os seus negócios, né? E a AutoTrader, né? A pessoa vai tranquila para a AutoTrader, que lá vai ser muito bem atendido. É um diferencial a AutoTrader, realmente, né? É um diferencial. Quero parabenizar vocês, né, por essa capacidade toda de tornar a vida do cliente melhor. Parabenizar vocês por terem escolhido ficar encharqueados, poderiam estar em cidades maiores aí, resolveram ficar encharqueados. E muito obrigado, né, em nome do pessoal da rádio, da diretoria aí, né, por essa parceria, acreditar no nosso projeto da Rádio Carboneus, né. Muito obrigado mesmo por essa parceria que vocês fizeram com a gente aí. E espero que seja muito duradoura, né? E desejo sucesso cada vez mais para vocês. E eu quero fazer aquela visita lá na AutoTrader, né? Vamos lá. Como a gente conversou ali, mostrar, vamos filmar os carros lá, vamos lá no meio do paraíso dos carros lá, vai, né? vocês vão gostar Vamos bastante. lá. Vai lá tomar um café. Vendem todas as marcas, eu ia te perguntar no início. Isso, a gente vende, é multimarcas. Aí carro zero, a gente já tá com encomenda, a gente começou com elétrico, mas agora a gente já, que é uma das partes das novidades, a gente já está com carro zero já de outras marcas, também multimarcas. Sim. A gente vai, inclusive, divulgar isso agora nessa volta ali. Outra coisa que é legal, estou lá para conhecer o nosso espaço, a gente tem um auditório. A gente fez, até hoje, o único evento que eu consegui fazer foi um workshop para mulher, no Dia da Mulher.
e voltado exatamente nessa conversa, nessas dicas de como comprar carro e tudo mais, e que a gente quer fazer mais, mas a ideia do workshop é a gente se juntar, fazer curso. A gente já falou, inclusive, com o pessoal da Mobiauto. Hoje eu faço universidade de gestão automotiva. Opa! E esse pessoal, eles têm cursos e a gente quer fazer os nossos depois na loja, mas hoje a gente já está com algumas parcerias de começar a curso para profissionalizar hoje. Porque, principalmente, eu faço isso é bom para mim e para o mercado todo hoje, né? Sim. Então, porque a questão do vendedor e de todos os outros cursos que a gente quer colocar, esse espaço ele é reservado para cursos e workshops e parcerias, e vamos fazer coisa para o pessoal que é empresário, para quem está procurando emprego. Sim. Então, a gente vai ter também disponível essa parte de cursos lá de pessoal, assim, profissional, que está acostumado a dar aula em universidade e tudo mais, para cursos ali na empresa também. Olha aí, gente. Então, vai ser algo bem legal, porque hoje é como eu falei, eu acho que se a pessoa... o mercado de veículos é diferente. Se tu estuda para te ser um consultor de vendas de carro, tu vai vender qualquer outra coisa bem, porque o inicial é se preocupar com o que a pessoa precisa. Mas o conhecimento é tudo, né? Exatamente. Aperfeiçoar cada vez mais, né? Isso aí. Importante, importante. Então, a gente quer colocar... A gente já tem algumas coisas de alguns cursos lá também, e que hoje é da nossa equipe, mas a gente quer ampliar isso para fora também. Então, porque a gente tem um espaço bem legal hoje para isso. E os workshops, né? Porque os workshops são legais porque a gente troca dica, experiência. Então, a gente pode fazer algo bem legal lá. O workshop é muito válido, uma troca de conhecimentos, né, que acontece. Isso aí. Né? A gente tem um espaço muito bom, assim, porque a gente tem esse espaço reservado, né, para isso, e aí depois ali você espera a tua visita, a gente tem a cozinha, tem copo, tem tudo lá, é um espaço bem bom para fazer essa troca de ideia, porque quando a gente é legal, a gente aprende muito, mas o aprendizado mesmo é quando tu para trocar ideia, né? Tu vai tomar um café, tu vai ali... É ali que você aprende bastante exatamente, coisa. É ali onde o negócio acontece, o network, a troca de experiência das pessoas que é o que faz acontecer mesmo, né? Legal suas ideias de vocês, que vocês estão implantando, essas novidades, né? Legal, coisas muito úteis, com certeza, né? Diferenciado, né? É o que torna aí a AutoTrader diferenciado. Como eu te falei, eu não sabia que era tanto assim, né? Parabéns. Leve um abraço a todos os colaboradores da AutoTrader, nosso aqui da Rádio Carbo News. E tu vai viajar agora, tu disse, né? Vou. Tá com viagem marcada? Tenho viagem marcada fim do mês. Acredito, tô esperando agora para ver, tem umas reuniões que a gente marcou, mas acredito que dia 26, por aí. Mas eu volto no início do Bom, fica a teu critério. Quando tu achar que início do mês agora a gente quando tu quiser retornar, entre em contato e vão marcar para te retornar, para continuar conversando. Esse papo não terminou aqui, viu, gente? Tem muita coisa aí pelo que eu vi, tem bastante coisa. Eu conversei com o Adriano, tá bom meia hora para ti? Tá bom aqui meia hora. Não tem como falar só meia hora, né? Não, e a gente nunca termina um assunto, né? Vamos deixar engatilhado todo dia já, né? A gente começa e lembra de outra coisa e vai engatilhando outros assuntos, porque é bastante coisa. Por isso que eu falei, não tem como só... As pessoas vocês não tem como só vender carro. Não tem, porque a solução que a pessoa precisa, porque carro compra em qualquer lugar, na verdade, né? Só para sair na beira da estrada aí tu faz exatamente. Negócio de carro, então, é outra coisa que a gente propõe, né? Primeiro é tu escolher o carro certo e do jeito certo de comprar, numa programação certa, se tu já vai trocar logo ali, aí depois tu já precisa do seguro, tu já precisa da manutenção. Inclusive, a gente está com algumas parcerias aí também, que vai ser alguma coisa legal, na questão de quando comprar lá com a loja, ter alguns parceiros ali para comprou na loja, vai ter algumas coisas de benefício aí, inclusive a questão da estética, né? Também. Então, comprando na loja, tu já vai sair com alguns benefícios aí, até mesmo não só na loja.
em alguns parceiros de fora aí já também. Na AutoTrader tá aquele carro que você vai comprar e todo dia antes de dormir vai lá dar um beijinho, um abraço nele, né? Porque vai estar muito satisfeito com o carro. Né? Legal, Adriano. Legal que vocês tenham esse carinho todo aí, esse cuidado todo, né? Com o cliente, esse cuidado todo com os veículos, porque no momento que vocês botam um veículo a rodar, né, com segurança, também vocês estão preservando aí, né, a segurança no trânsito. Isso aí também é muito importante. A gente tem visto tanto acidente, né? Não, exatamente. Tem coisas que a gente brinca lá, que a gente peca às vezes por excesso. E aí a gente vai aprendendo, é como a gente falou, né? Nossa, do que a gente iniciou para agora, a quantidade de coisas que vai acontecendo e que tu vai aprendendo. E assim, é horrível quando acontece algo numa mão de um cliente, porque tu quer que ele tenha uma experiência boa. Mas também a gente, às vezes, acaba aprendendo, ó, isso aqui tem que estar sempre cuidando, isso aqui. E a gente sempre cuidou muito da questão de segurança, carro, lá a gente pneu sempre novo, ou 70%, ou a gente cuida se o pneu não tá na hora de trocar, a gente troca, tinha clientes, mas vocês trocaram esse pneu? A gente ficou com medo, porque esse carro, normalmente o pessoal roda com uma velocidade maior, esse pneu já tá dando mais camadinha ali e tal. Então, por isso que, inclusive, a questão da consignação, ontem a gente ainda estava avaliando um carro com um cliente, e o cliente chegou lá e ele pediu um valor, eu disse para ele, ó, dá para eu tentar, tudo certo, mas assim, eu não acredito nesse valor, porque esse carro tem que trocar pneu, assim, a gente tem que dar a opção para o cliente, ou a gente troca, ou a gente dá esse desconto para esse cliente trocar. Eu prefiro trocar, eu vou comprar um pneu de qualidade, mais barato do que esse cliente, Sim. E eu já sei que o cliente sai com essa questão resolvida, né, a gente manda fazer, já fica tudo prontinho. Daqui a pouco ele se acomoda, não troca, e depois dá um problema. Exatamente, então... É questão além de tudo, de segurança, já não é nem questão de qualidade estético, né? É uma segurança. Então, até isso é uma das coisas que a gente conversou bastante ontem com o cliente e explicou essas coisas assim, ó, não precisa gastar agora, mas eu explico para o cliente, a gente já faz assim e já libera esse carro com isso aqui resolvido ali, porque a experiência, às vezes, até mesmo da gente, né? De coisas do que tem que ir fazendo. A gente não acerta 100%, mas a gente sempre tenta chegar lá e quando a gente erra, a gente aprende com os erros. Tá certo. Adriana, obrigado por ter vindo no programa, parabéns, né? E vamos marcar em breve para te poder retornar e a gente continuar esse bate-papo. Isso aí. Eu espero agora a próxima, então, é a visita lá na loja. Vou combinar com o Wagner, vamos lá fazer uma visita na loja lá, né? Isso aí. Vamos lá fazer uma gravação lá também, mostrar os carros da AutoTrader. Faz tempo já que eu venho falando pro Wagner pra gente fazer uma visita lá. Acho que o Wagner vai esquecendo muita coisa, né? É muita coisa, mas né? a gente vai lá sim. Não, mas eu vou pedir pra ele marcar contigo um dia que ficar melhor pra ti, lá uma tarde, que estiver mais tranquilo lá. Isso. Uma vez por mês a gente não fica uma semana ausente, às vezes, ali. Mas também, minha equipe tá aí. Mas eu quero o dia que tu estiver lá, porque tu vai participar. Eu quero te mostrar. E vai participar da gravação com a gente lá. Isso tá aí. bom, Adriana? Volte sempre. Tá bom, então. Muito obrigada.